Aleluia. Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Louvado seja Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos essa noite, poder retornar a essa casa com muita gratidão. Louva a Deus pela vida do pastor Sevilho. Obrigado, tá bom, meu pastor, pela oportunidade uma vez mais. Pois o senhor tem que me passar com essa receita que o senhor está tomando, porque o senhor está mais jovem do que da última vez que eu vim aqui. Só assim, o senhor fez uma mecha, né? Nevou aí naturalmente. Mas obrigado, tá bom, pela oportunidade, um privilégio poder retornar a essa casa. Da outra vez que eu vim aqui, minha esposa não estava, mas eu disse para ela, você vai gostar do pastor. E o senhor foi e falou com ela e um sorriso já diz tudo, sabe como é, né, o mistério. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, a toda a sua casa, a sua esposa, a toda essa igreja de forma geral. Obrigado, tá bom, por me receber e por me ceder essa oportunidade. Vitor, que Deus te abençoe, eu estou te devendo. Agora eu tenho 2 dívidas contigo em te levar lá na igreja para tu dar um brado. Né, o pastor vai te liberar aí qualquer dia desse, a gente vai entrar em um comum acordo aí, mas pode ter certeza que essa dívida vai ser paga, tá bom? Obrigado. Eu vinha conversando com ela no caminho, que eu conheci o Vitor, ele era pequenininho, eu era líder de jovens e ele era dos pivetinhos que ficava correndo lá na rua da igreja. E ver Deus usar ele da maneira que está usando hoje, para mim é privilégio, porque a minha geração ainda está de pé para servir a esse Deus poderosamente. A todos os príncipes de Deus que está aqui no altar, que Deus ricamente vos abençoe, dos mais jovens aos mais anciãos. Eu não tive o privilégio de ter um bigode desse igual o de vocês, mas eu tenho certeza que lá no céu eu vou ser um anjo com bigode. Vai ser forte na terra, se não tiver pelo menos voar eu vou. Mas se eu tiver um bigode desse, eu vou ficar muito mais ajeitado. Não vou não, irmão? Um anjo moreno de bigode. Pegou o mistério, né? Mas que Deus abençoe poderosamente. Pegue sua Bíblia, eu vou correr para dar tempo. Se não der tempo, o pastor vai me trazer um outro dia. E eu tenho certeza que eu não vou terminar para mim voltar outro dia. E vai ser mistério na terra esse negócio aqui. Pegue sua Bíblia, abra mesmo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. E o verso de número 1, para nossa rápida e objetiva meditação. Isaías capítulo 6, o verso 1, vou pedir para os amigos da banda, como da outra vez, ninguém pagou pizza para vocês, né? Mas Deus vai levantar alguém para pagar a pizza dessa vez. Aí eu vou pedir para o baixista, eu gostei de ver tu tocando, se tu quiser me ajudar ou aí, ou aqui, faça alguma coisa para me ajudar, para Deus me ajudar essa noite. Mas toque, baterista, deixa Deus te usar aí também. E a gente vai pregar juntos essa noite. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6, verso 1, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito ou o seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele se posicionavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, dizendo: ai de mim, que não tenho salvação, portanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. E imediatamente um serafim voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado com uma tenaz. Tocou ela sobre a minha boca e declarou-me: vê isso? Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado foi perdoado. E você diz amém. Se você quiser e puder, assenta aplaudindo ao Senhor, o mais forte que você puder, porque é para Ele. Aplauda Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para cá.
É rápido, porém objetivo aquilo que Deus ministrara ao meu coração. Isso, agora eu fiquei com voz de pregador, ficou top. Desse jeito eu prometo que eu não vou gritar ao microfone essa noite, mas eu vou profetizar sobre a vida de quem trouxe glória nessa casa de adoração. Olhe para cá, estamos em um culto temático, haja vista que dentro da temática dessa noite, observando aquilo que reverbera o nosso coração, sendo este o primeiro culto do ano, haja vista que usaremos o adjetivo de que a igreja, não de forma sinuosa, ela começou não só com o pé direito, não só com o pé esquerdo, mas com os dois pés. E vem por que você diz isso? Porque alguns que são mais antigos do que nós, diz que missões é o coração da igreja, é o que move os batentes celestiais. Haja vista que, quando observamos sobre esse prolabore, ou sobre essa temática, essa semântica que nós abordamos como missões, percebemos que há alguns em que nós decretamos e que colocamos sobre eles o peso da responsabilidade de serem missionários. Só que, meu pastor, eu começo a observar que missões não é alguém, missões é uma ação, missões é uma atitude, missões é um fazer, é um voluntariado de alguém. E vem porque você pegou o texto de Isaías capítulo 6, que é muito comentado dentre nós, você vai me compreender. Quando olhamos a Bíblia Sagrada e percebemos sobre a temática de missões, percebemos que nós, de certa forma natural, depositamos responsabilidade sobre a vida de terceiros, dizendo, já que você recebeu uma credencial, e já que alguém ungiu a tua cabeça, por que é que você não está fazendo missões sobre a face da terra? Mas quando olhamos para frente do espelho, vem uma cobrança dentro de nós, e a cobrança, ela é introspectiva. Você teve força para cobrar alguém a fazer missões, mas e você? Que missão que você tem feito? A oportunidade que Deus tem te dado. Olhe para cá e dê glória com consciência pela palavra. Olhamos para alguém que foi consagrado e depositamos sobre ela total confiança na sua centralidade, dizendo, você não foi preparado para pregar, mas o teu chamado é missões. Mas missões é pregar a palavra em tempo e também em fora de tempo. Você não tem talvez a unção para profetizar, mas alguém te chama de missionário. A pergunta que eu te faço é, aonde será que a igreja chegaria se não houvesse a reverberação da unção sobre a nossa cabeça para profetizar com autoridade, ainda que alguém não reconheça a nomenclatura da carteira que a gente carrega no bolso? Eu conheço muita gente com nome e muita gente com credencial, que se o diabo se manifestar, é a primeira a engatar marcha ré para ir embora. Mas eu conheço uma meia dúzia que está dizendo, ninguém me conhece, ninguém sabe o meu nome, não conhece a minha história, nem o endereço da minha casa, mas quando a corda aperta, ou quando o negócio fica ruim, é a minha casa que alguém encontra. Aí é Deus dizendo, meu pastor, eu não te chamei para ter uma carteira no bolso, eu te chamei para ter uma palavra na boca. Eu vou melhorar isso aqui, porque já teve dois que entendeu, alguém que levantou a mão. O Senhor não está chamando alguém para dar carteirada em altar, o Senhor está chamando alguém para profetizar com autoridade. Aonde tem alguém com medo de profetizar, olhe para cá, porque é um missionário que se conforta em apenas no âmbito social, em levar cesta básica, em querer dar suprimento, mas não tem coragem de profetizar na cara do pecador, que é a palavra que transforma. Deus está dizendo, a tua carteira te leva na fronteira, mas a palavra vai te atravessar para o outro lado. Olha para cá. E por que isso? Porque quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que Deus, ele tem uma maneira muito doida de levantar as pessoas. Da outra vez que eu estive aqui, a palavra que Deus mandou eu ministrar foi essa: se eu quiser, ainda que alguém não queira, eu faço. E volta eu de novo, meu pastor, debaixo da mesma visão. Quando Deus quer, não há alguém que possa impedir o querer do nosso Deus. Vou repetir porque isso aqui é profético. Quando Deus escolhe, pode ter sido rejeitado por todos, já faz parte da escolha de Deus.
Quando Deus seleciona, olhando ao âmbito natural e ao âmbito extraordinário, Ele não coloca a categoria que a gente está inserido. Não é o tanto que você prega, é o tanto que você vive a pregação que carrega. Não é o tanto que você conhece, é o tanto que o conhecimento já mudou o teu caráter. Não é o quanto você estuda, é o tanto que você aprendeu estudando. E mesmo que alguém não saiba o tanto que você estudou. Eu estou pregando para alguém que é missionário, que está colocando o ano no pé de 2026, dizendo: este ano eu vou fazer diferente. Já começa aqui, porque o primeiro culto do ano é o culto que a gente abre o portal de receber promessa e de viver de Deus extraordinário. A pergunta é culto de missões. E quantas pessoas você trouxe para receber a palavra que você já carrega? É culto de vai apertar. Eu não pedi para ser convidado, mas eu estou debaixo de autoridade. Nós chamamos nós de missionários da casa de Deus, mas tem parente que vai em casa, toma café, come na mesa, almoça, janta, dorme, vai embora, e tu não tem coragem de liberar uma palavra. Aí Deus está dizendo: eu não preciso levantar mais uma meia dúzia de missionário com carteira e credencial. Eu já levantei você lá naquela casa. A nossa oração tem sido essa: Deus, levanta uma geração para profetizar. Ô meu pastor, Deus já levantou, Ele só está esperando alguém com coragem para abrir a boca para profetizar a palavra que Ele já liberou sobre a nossa vida. Olhe para cá, olhe para cá. Ivan, o que isso tem a ver com o livro que você leu? Vamos de Bíblia, porque eu tenho horário para terminar. Quando olhamos esse texto e percebemos que a escolha de Deus, ela não é involuntária, ela tem um propósito. O propósito parte daqui. Quando abrimos a Bíblia no capítulo 6, e como essa igreja é uma igreja bíblica, me permita mesmo devagar pregar a Bíblia para alguém essa noite. Quando olhamos a esse texto, percebemos a centralidade do capítulo 6, ou o livro do profeta Isaías. Ela tem uma condição de promessa, e ela também tem uma conclusão dos seus feitos. Observamos que a principal, ou a regra em que segue o capítulo 6, a figura que é projetada é um homem por nome de Uzias. No capítulo 6, esse mesmo Uzias é um homem que é filho de Amazias. Ivan, e quem é Amazias? Amazias, por sua vez, foi alguém que Deus levantou por rei de Judá. E quando a Bíblia se refere ao trono de Judá, a Bíblia não está apenas a revelar que Israel já fora dividida. A Bíblia está dizendo que houve um tempo em que Deus olhou para o trono de Judá e para o trono de Israel, localizado na região de Samaria, que era dos samaritanos, um povo concentrado no trono de Judá, ou os reis que passavam por aquele trono. E olhe para cá, quando eu percebo isso aqui, eu preciso explicar para alguém. Israel tinha 12 tribos, e o Senhor permitira uma divisão. 10 tribos foram para um lado, 2 tribos foram para outro. As 2 tribos foram para o sul, se chamando Reino de Judá. Judá, por sua vez, localizado em Jerusalém, e é lá que está o trono de Davi. Oh pregador, mas isso quer dizer o quê? Tem a ver com o princípio de Deus de olhar para alguém na terra. Se o reino foi dividido pela permissão de Deus, quer dizer que em nós também tem a mesma configuração de divisão, porque nós profetizamos uma palavra de que Deus não habita na divisão. Mas quando é Deus que faz a divisão, quem é que pode contestar? Já percebeu que se os 12 permanecessem juntos, não haveria reino do norte e muito menos reino do sul. Haveria apenas um governo, havia apenas um trono e apenas um para governar. E por que Deus permite a separação? É para mostrar quem está com o coração na obra e quem está com o coração na cadeira que recebeu. Olhe para cá, quando o reino foi dividido, em um certo tempo alguém vai dizer, ou alguém vai pregar que Deus autorizou levantar Saul. E Vitor, eu gosto disso aqui, porque o dia que Deus permitiu Saul ser levantado, ele vai dizer para Samuel: pega um vaso de barro, enche ele de azeite, vai na casa de Saul, unge a cabeça dele por rei, porque eu estou no negócio, mas o governo dele vai ser temporário. Mas quando Deus quer fazer um juramento sobre a vida de alguém, ele vira e volta a sua visão ao governo
governo de Israel, é o reino de Judá. E olhe para cá, na casa de Saul houve um período de vergonha, porque havia uma característica em que alguém permanecia dizendo: uma vez que Deus levantou, dentro alguém da casa, é da mesma casa que Deus levanta o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo por descendência. Não tinha como tomar coroa, não tinha como tomar o cedro, não tem como dizer: não, já que o outro passou no curso, você sai e coloca alguém no lugar. Mas quando foi na vez de Davi, Davi não passou vergonha, até porque Davi é eleito, Davi foi separado. Olhe para cá, eu estou falando sobre missões, e já que a gente está numa casa em que tem governo, em que tem cedro, em que tem quem está na cadeira, olhe para cá, quando é Deus que levanta, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir tsunami, pode estourar bomba na região. Quem está na cadeira que Deus colocou, vai permanecer na cadeira que Deus colocou. Pregador, eu ainda não entendi. Isso aqui não é sobre cadeira, é sobre cabeça que Deus escolheu para governar o projeto dele. Eu não sei você, mas eu vim profetizar, porque tem alguém dizendo: a casa dela vai quebrar de uma maneira que vai passar vergonha, o projeto vai dar errado, ninguém vai dar certo. Aí Deus está dizendo: a casa que eu escolhi, eu fiz juramento por ela, não vai ter vergonha, vai ter honra. Quem recebe? Quem é que recebe essa palavra? Na casa de Saul, vem Deus dizendo: perdeu o trono, perdeu cadeira e perdeu cedro. Então automaticamente dizemos: essa casa foi destituída de um poder, e agora na sociedade ela é uma vergonha. Porque todo mundo conhece o histórico. Alguém que passa na rua vai dizer: essa casa era a casa de gentes reais, mas perderam o direito da realeza. Só que quando pensaram que iam dizer isso da casa de Davi, vem o Senhor dizendo: calma, deixa eu contar a história desse camarada por nome de Davi. O dia que eu rejeitei, ele construiu uma casa para mim, e não rejeitei quem ia construir a casa, porque em nenhum momento Deus rejeita Davi. Deus rejeita aquilo que Davi havia feito, e não quem Davi era. Ele vai dizer: por causa do sangue inocente que está sobre as suas mãos, eu vou te dar uma nova oportunidade. Porque se no Reino Norte troca-se de cadeira todo dia, sai governante, entra governante, sai quem governa, entra quem governa, aqui não é bagunçado. No trono que eu estou na direção, só vai sentar quem eu autorizar sentar. E isso aqui não é sobre cadeira, porque o diabo está achando, meu pastor, que na primeira bagunça que ele fizer, vai tomar o governo da tua casa da mão do teu Deus. Aí Deus está dizendo: está enganado, rapaz. Se ela passou prova em 2025 e a casa dela permaneceu dentro da Adebrais, se prepara, capeta, porque em 2026 não vai dar só ela. Eu vou trazer o esposo, eu vou trazer o filho, eu vou trazer o pai. Alguém está pegando? Eu vou trazer o parente. Varão, o diabo já havia projetado: se eu tirar ele da igreja, eu desestabilizo a família. Mas Deus está dizendo: no trono que eu estou no governo, eu nunca perco, eu sempre ganho. Eita, alguém recebe isso aqui? Então me deixa profetizar. Quer queira o diabo ou não, o meu Deus e o teu Deus está no controle da cadeira da tua casa. Quem recebe é o Senhor. Por que isso? Vem pra cá. Na cadeira de outros lugares, quem governa são outros, mas na de Judá, só senta quem Deus autoriza. Então olhe para cá. É nesse período, é neste momento que aparece o capítulo 6 do livro de Isaías. Por que, Ivan? Porque você vai lembrar que Deus permitiu vergonha na casa de Saul, o trono foi fracassado e a realeza perdeu força. Mas com Davi Deus faz um juramento, dizendo: eu não deixarei outro alguém, outra família, outra pessoa se assentar nesse trono.
Olhe para cá. Eu vou levantar alguém para dar continuidade àquilo que eu prometi à tua casa. Tu não pegou? Vou repetir isso aqui. Tu pode até bater as botas de hoje para amanhã, mas minha pastora, a promessa vai ser continuidade sobre a cabeça de alguém dentro da mesma casa. Eu vou melhorar isso aqui. Acho que você não veio para esse culto essa noite. E se você veio e tu ainda não entendeu que ambiente você está, saiu meu pai da igreja, fica tranquilo. A promessa também passa por posteridade. E aquilo que o teu pai não viveu, Deus vai fazer você viver, porque tu ainda permanece dentro da casa. Ivan, não entendi. É por isso que lá em Ageu vai dizer: os filhos sonharão, os velhos, melhor dizendo, terão sonhos, e os jovens terão visões. É eles dizendo, meu pastor, aquilo que os antigos sonharam e colocaram na planta do papel e não pôde realizar, não pôde construir, Deus fez o velho gerar alguém para dar continuidade àquilo que o velho sonhou. Eita, eu vou dizer isso aqui com muita verdade, porque tem gente dizendo: o pai morou de aluguel a vida inteira e não conquistou nada. Os avós moraram de aluguel a vida inteira e não saiu do lugar, e na tua vez vai ser do mesmo jeito. Aí Deus está dizendo: vai nada, porque o trono ainda está na minha mão, eu ainda estou no controle da coisa, e você não vai ser como alguém que já foi para tua casa, para tua família, para tua história. Eu tenho uma página diferente. Eita, o meu Deus me trouxe para dizer para alguém aqui, varão, que não vai ter sinônimo de vergonha na casa de alguém. A vitória que Deus está preparando não é para ano que vem, é para esse ano. É só para quem recebe. Foi nesse momento que na posteridade de trono sai quem é do governo de Davi. Grita o Senhor bem alto, dizendo: no trono de Judá não vai se assentar qualquer um. Tu já percebeu que a escolha de Deus, ela é categórica e a dedo? Porque olha para cá. Quem, irmão, em sã consciência, escolheria a gente? Quem, meu amigo, olharia para nós com um olhar de bondade e diria: tu é bom, gostei de tu, e no meu crivo tu foi selecionado. Nós somos rejeitados desde o começo. Bastou tu se apresentar: sou crente. Alguém já bota a mão assim, né? Dá aquela olhada de baixo para cima, aquela medida preconceituosa. Podia ser outro, mas resolver escolher um crente. E o que aterroriza a mente de alguns é que vão dizer: muitos passaram na vaga que tu está entrando e não permaneceram. Aí vem Deus dizendo: mas não foi eles que te colocaram aqui, fui eu quem te coloquei na vaga para você ser o meu representante. Aí em pouco período a gente começa a se destacar, sendo quem a gente é, fazendo o que a gente foi chamada para fazer. Aí vão dizer: fulano que estava aqui não fazia nem um terço do que você faz, e tu chegou ontem e já senta na mesa de quem está governando a empresa, já é amigo de quem manda na coisa toda. Aí vão dizer: o que é que tu está fazendo? Aí tu vai dizer: é porque eu fui chamado para uma missão, e a minha missão é estar no meio dos iguais, mas me tornar diferente no meio deles. E olhe para cá, eu já vou encerrar, eu tenho alguns minutos. O que eu gosto disso é que é nesse período em que Uzias é levantado, porque eu disse a você que ele é filho de Amazias. Amazias, por sua vez, foi assassinado, e quando ele é assassinado, o governante perde o governo, perde o status de cadeira. E como o Senhor não abriu mão de quem governa, sendo da linhagem, alguém vai dizer: quem é que vai governar? Quem é que vai realizar a missão? Quem é que vai dar continuidade? O secretário? O subsecretário? O suplente? Aí vem alguém da mesa diretora dizendo: não, ele tem um filho, e o nome dele é Uzias. Só que olhe para cá, Uzias tem 16 anos de idade,
Aparentemente vai dizer alguns historiadores que ele tem faixa etária entre 10 e 16. Haja vista que é uma criança sem responsabilidade, sem deveres, até porque estava debaixo das asas do pai. Nas entrelinhas, era um filho que não conhecia o que é governar, mas o Senhor aprova os céus em tirar Amazias do cenário e colocar Uzias na cadeira. Sabe qual é a conversa no governo? O reino vai quebrar, o reino vai falir. Como pode colocar uma criança para governar um país desse tamanho, um governo com esse tamanho, com essa estatura? Como que a gente pode colocar em uma cadeira de honra alguém sem experiência? Mas eu gosto disso, Vitor, porque Deus não olha para a idade. Quando Deus quer honrar, é Ele quem prepara a oportunidade para ser colocado à mesa. Eu vou repetir isso aqui, porque o mal da minha geração, irmão, sou jovem, eu tenho só 33 anos de idade, estou indo agora fevereiro para 34 com cara de 20, e quantas vezes eu não já assumi a tribuna, e alguém dizer, não sei não, hein, eu acho que dessa cartola não sai nada, ainda bem porque eu não sou mágico, Deus me levantou, foi para o profeta, e eu não estou aqui para revelar coelho, eu estou aqui para liberar uma palavra, e deixa eu olhar para a tua idade. Alguém disse uma certa feita, é melhor colocar alguém antes dele para acender a fogueira, para que quando ele entrar para pregar, o fogo já vai estar pegando. Colocaram uma pessoa, ela bateu por 30 minutos e não saiu nada. Cada vez que ela profetizava, neve caía na igreja. Aí disseram, não tem jeito, bota o menino para pregar. Eu era jovem, estou indo para 10 anos de ministério, mas eu era jovem assim igual o Vitor. Alguém aparentemente olhava e dizia, ih, não vai dar em nada. Mas quando eu saltei a igreja, o Espírito disse ao meu ouvido, fica tranquilo, porque eu não escolho idade para usar, mas eu uso quem eu quero, eu amadureço quem eu quero, eu levanto quem eu quero. Tem alguém aqui que não está entendendo, pastora? Mas eu vou dizer, os cabelos brancos não são nada na presença de Deus, mas quando Ele quer, até os anciões que parecem ser fracos, traz os céus para a terra, com adoração que traz. Eita! Que tem gente dizendo assim, ó, não coloca o idoso, porque a obra não vai andar. Aí a Bíblia vem dizendo, mas na frente de Deus tem 24 velhinhos. Tira a coroa, bota na cabeça, adora a Deus e a glória dele se manifesta. Aí disseram, é muito novo. Diga forte, é muito novo. Não diga como quem está vivo, diga, é muito novo. Não vai dar certo. Isso é o que a gente diz. 16 anos. Eu conheço missionários aí com os cães brancos, que alguém diz, quando esse irmão chega, é muita experiência. Verdade. Só que quem disse que os jovens não têm experiência? Tem missionários que não têm carteira, mas já amadureceram na experiência. Não usam terno, mas quando pegam o microfone, entrega o que um terno não consegue entregar. Eu queria vir de tênis, mas eu vi que o look que minha esposa escolheu não ia dar certo com tênis, vim de sapato. Mas o varão subiu aqui de camisa e tênis, e eu não sei se foi o céu que se abriu, ou se foi a igreja que subiu. Que eu estava ali em tempo de correr, irmão, porque eu amo sentir a presença de Deus. Quando Deus levanta um jovem para bradar sobre a face da terra. Sabe qual tem sido a nossa oração nos últimos dias? Levanta uma geração, apresenta uma geração. Irmão, essa geração sentou do teu lado hoje. Se tu olhar assim direitinho à tua direita, tem um jovem com menos de 150 anos do teu lado. Ele pode ter perdido o cabelo porque é muita guerra. Pode já não ter assim, sabe, muito cabelo na cabeça, mas se tu sentar 10 minutos para ouvir a experiência que ele tem, tu vai dizer, não passou a fronteira, mas tem experiência com Deus da fronteira.
Porque o mal da nossa geração é olhar para um passaporte carimbado e dizer: fui na África, fui na Ásia, fui na Malásia, eu fui não sei na onde. E Deus está dizendo: mas eu tenho um jovem que não saiu da região, mas o traficante já recebeu a palavra, a prostituta já se rendeu ao evangelho, ou o viciado já procurou a igreja. Não tem carteira, mas aonde passa está liberando uma palavra que Deus autorizou. Eu não sei quem recebe isso aqui, mas Deus está dizendo: lá naquela tua casa não vai ter um traficante, não vai ter uma prostituta, não vai ter um viciado, não vai ter um ladrão. Hoje Deus está dizendo: eu estou levantando Uzias naquela casa para ser profeta pela palavra. Olhe para cá. Os jovens digam amém. Você entendeu que você é jovem, né? Entendeu que é jovem? Vou encerrar já. O pastor me trazer outro dia. 10 minutos eu vou entregar isso aqui, esse mistério. Olha para cá. 16 anos de idade, imaturo. Haja vista que, se fôssemos escolher, diria: não serve, porque é muito jovem, muito novo. Viveu o quê? Foi na onde? Conhece quem? Mas quando é Deus que está no mistério, quando é Deus que está no negócio, o velho ele põe sentado para descansar. E eu digo velho com muito respeito, tá, irmão? Que eu tenho um pai de cabeça branca que viveu muitas experiências. E quando eu olho para ele, eu percebi que o tanto que eu vivi, eu ainda não vivi nada. Minha esposa está ali, não me deixa mentir. Toda vez que meu pai e minha mãe vai lá para casa, minha mãe fala pouco, ela é uma mineira desse tamanho assim, de salto. Mas fala, irmão, mais do que 10 pessoas junto. Às vezes ela chega às 7, é 1h30, 2, ela ainda está falando. Ela faz a janta conversando, janta, faz um café para depois da janta conversando. E daqui a pouco já deu o horário de deitar. A minha esposa, irmão, dorme muito cedo. Às vezes o culto é 10h30, ela já está assim, ó: acaba, Senhor, para a gente ir para casa. E quando é muito longe, igual assim, um Vargem Grande, sabe de onde que eu vim? Eu vim lá do fundo do Capão Redondo. Ela fica assim: aonde é a igreja? É muito longe, eu digo: é um pouco. Vai de carro ou vai de ônibus? Eu disse: se Deus preparar, a gente vai de carro. Lá acaba cedo, eu digo: não depende de mim, né? Depende de quem vai me ajudar a dirigir no culto. Tu não prega muito não, só o tempo necessário. Porque dá 10h30 eu já quero deitar para descansar. Só que quando você anda com quem tem experiência, amanhece o dia, vira vigília, e tu fica assim: irmão, essa história acaba onde? O irmão fala: mas não comecei nem ainda. Isso aqui é só a prévia da história que eu tenho para te contar. Aí tu fica 3, 4, 5, 6 horas ouvindo aquela benção falar. Aí tu percebe: meu Deus, eu ainda não vivi nada. Só que quando você encontra um jovem igual Uzias, irmão, Deus era tanto com Uzias, que quando ele entrou para governar, a capital dos filisteus era 7, ou 7 cidades que representavam os filisteus. Pela mão de Uzias, um menino que não tinha nenhuma experiência com Deus, Deus abateu 5 capitais. Vou repetir isso aqui. Passou alguns que não conseguiram vencer os filisteus. Vitor, quando Deus levantou Uzias, com 300 homens que atirava com a mão direita, mas um outro exército de se perder de vista, ele derrotou 5 das 7 capitais. Tu perdeu de dar glória, eu vou repetir isso aqui. A estrutura que o diabo montou para botar medo em Israel foi desfeita por um jovem de 16 anos de idade, sem experiência. E eu vou repetir isso aqui para você dar uma glória maior que a vitória. Porque Deus era com ele. Não é porque ele tinha uma cadeira, porque a cadeira e nada era a mesma coisa. Só derrotou os filisteus porque Deus era com ele. A verdade está aqui. E quando a gente entende que Deus é conosco, e olhe para cá, tu deu glória quando eu disse que Deus levantou Uzias, mas aqui vai apertar.
Porque esse mesmo Uzias, que tinha um exército ao teu favor, um dia deixou o poder subir para a cabeça. Toda a guerra que ele entrava, o Senhor dava para ele vitória. Eu ainda estou no âmbito de missões, porque se a gente não vence, é porque o Senhor entendeu que não era para a gente ter vitória. Mas se a gente vai para a guerra, missões, e volta vitorioso, não é porque nós somos melhores missionários, é porque a vitória já estava garantida por quem nos chamou para fazer missões. Eu vou melhorar isso aqui. Sabe aquela oração que você fez, que aparentemente não surgiu efeito? Não é que o teu Deus não ouviu, ele só não realizou, porque sabia que não era a hora certa. Mas tem orações que a gente faz em pensamento, que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém percebeu, e Deus está dizendo: eu vou trazer vitória sem que ela veja, não porque ela quer, mas porque eu quero. Quem é que recebe? Deus levanta ele e dá para ele algumas experiências. Só que diga forte: o mesmo Deus. Não diga como quem está vivo, diga: o mesmo Deus que dá poder também dá limite. Ninguém é mais poderoso do que o Deus que dá poder. E meu pastor, o mesmo Deus que dá poder também bota limite. Abra o parênteses e fecha. Você lembra quando o Herodes se levantou contra a igreja? Atos capítulo 12, depois tu lê lá. Ele deu tanto poder para Herodes, que Herodes botou as asas de fora e começou a matar alguns da igreja. Sim ou não? Se tu nunca leu, abre lá depois capítulo 12 de Atos. Deus deu para ele poder, sim ou não? Que só morre na presença de Deus quem Deus autoriza a outra mão matar, para agradar alguns da igreja. Mas olhe para cá, o poder que Deus liberou para Herodes foi na semana ou na véspera da semana da Páscoa. Então na semana da Páscoa, varão, ele não pode matar ninguém, porque senão dar-se-á que ele é como se fosse um corrupto, e aquilo que ele está fazendo está fora das leis ao qual o mesmo acredita. Então na semana da Páscoa, é a semana que nós prestamos cultos a Deus em liberdade pelos 400 anos fora do Egito, ou dentro do Egito como escravo, porém na saída, que foi o que o Vitor disse aqui, ele não poderia mover uma agulha. É por isso que Tiago ele mata na véspera, mas Pedro ele guarda na prisão para apresentar morto depois da Páscoa. Então o Senhor deu poder, mas o mesmo Deus que dá poder é o Deus que coloca limite. Aí ele estava dizendo: se você acha que o poder que eu te dei vai ser para bagunçar aquilo que eu projetei na terra, está enganado. É por isso que o diabo só faz e só realiza aquilo que Deus autoriza, porque Deus deu poder, mas também deu limite. Então para de ter medo de falar que o diabo vai destruir, porque só vai destruir se Deus autorizar. Mas como é Deus que comanda o poder e o limite, ele está dizendo: eu até permito o diabo se levantar na véspera, porque no dia eu desço na terra para te dar vitória, e ninguém toca a tua casa, porque eu estou contigo. Olhe para cá e me deixa terminar isso aqui, profetizando sobre a vida de alguém, porque tem gente, Vitor, que está endividado, entrou em alguns problemas psicológicos, a ansiedade está batendo todo dia na porta, e a certeza é essa: não vai dar, eu não vou conseguir, não vai ter jeito, a crise bateu. Ah, irmão, não tem jeito. Aí Deus está dizendo: calma, porque se tu acha que esse problema tem poder, hoje eu desço para dar limite para esse problema e liberar uma palavra sobre a tua história. Encerro. Deus deu poder, mas também deu limite. Quando ele achou que estava sendo o dono de tudo e que estava sobre o controle de tudo, olhe para cá, Deus fez ele vencer algumas guerras, deu para ele algumas experiências e fez ele um homem poderoso sobre a face da terra. E o que isso quer dizer, Ivan? É que a missão que Deus havia estabelecido para Uzias estava conclusa. O que Deus prometeu, Deus fez. Tanto é que há um texto que diz que Deus não é o Deus de obras incompletas.
O nosso Deus é um Deus de obras completas. A gente até canta, o Deus de obras completas vai fazer, vai realizar. Mas olhe para cá, quando Ele colocou as asas de fora, achando que tem muito poder, Ele levantou a cabeça um dia e disse: já que eu sou poderoso, eu quero fazer o que o sacerdote faz. Eu quero ir aonde o sacerdote vai. Eu quero ver o que o sacerdote recebeu direito para ver. Meu pastor, ele chega no templo, metendo o pé na porta, nas palavras, para que haja melhor compreensão de que nós, quando estamos nervosos, metemos o pé na porta e vamos para cima. Então, quando ele achou que ele era dono de todo o poder, ele chegou na onde está Isaías, que automaticamente não só profeta, mas um sacerdote da sua região em responsabilidade, entrou dentro do templo e deu um brado para Isaías, dizendo: eu vou entrar, e eu vou entrar aí dentro, porque eu sou dono do poder, o Senhor me instituiu. Isaías vai dar um conselho para ele, dizendo assim: ó, só vai até onde o Senhor te permitiu ir, porque tem lugares que não é para você. Não importa o tanto de poder que você recebeu, alguns acessos não cabe você, não é da tua chamada, não é da tua incumbência. Por isso que nós quebramos a cara algumas vezes em querer acessar algumas áreas que não é do nosso departamento. Aí vem Deus dizendo para nós: tem oração que você prometeu fazer, que eu não resolvi responder, porque tu comprou a guerra de alguém que eu não autorizei, dizendo: fica tranquilo, meu irmão, que eu vou orar o meu Deus e Deus vai fazer. E Deus não fez, porque tu achou que tinha muito poder em orar e que Deus era obrigado a fazer. Deus está dizendo: só fique aonde eu te autorizei, não entre em algumas áreas que não é do teu departamento. Olhe para cá, a gente quer dar muito conselho, talvez proativo, talvez ativo para alguém, para melhoria do psicológico, mas tu não é psicólogo, tu é profeta, e profeta não insiste para que a psicologia entenda o que Deus te entregou. Profeta entrega da maneira que Deus mandou entregar, quer queira a mente ou não receber. Então fica na área que Deus te vocacionou. Tem algumas pessoas ruins na igreja, sim ou não? Eu encerro, eu tenho 1 minuto só, já vou devolver o microfone. E a gente quer melhorar essas pessoas, não é verdade? Sabe o que a gente faz? Compra o problema do problemático, dizendo: fica tranquilo, meu irmão, que eu conheço um Deus que faz tudo, e basta eu orar e Ele vai fazer. É o teu departamento, Deus mandou tu ir. Aí quando Deus não faz, sabe o que a gente faz? Eu acho que o irmão quer atribulado demais e Deus não quer realizar. Foi tu que mexeu na onde que não era o teu departamento. Porque quando chega alguém como a criança que orou aqui, e em lágrimas, em âmbito de simplicidade, não ora, apenas chora, Deus está dizendo: eu encontrei um Uzias que entendeu o seu departamento. Encerro aqui. Quando ele quis entrar, Isaías disse: não entra. Ele meteu o pé na porta e entrou. Ao mesmo tempo, Deus poderia ter matado ele, sim ou não? Mas Deus não matou. Deus botou uma lepra bem na sua testa, e no meio da testa tinha uma lepra, e o leproso não pode ficar dentro da cidade. Olhe para cá. Ele fez o que não era para fazer e perdeu aquilo que havia recebido, porque achou que tinha muito poder e achou que podia acessar aonde Deus não autorizou acessar. E quando eu acesso aonde Deus não autorizou, eu perco aquilo que Deus entregou na palma das minhas mãos, porque eu vou ficar ludibriado com onde eu estou e não com aquilo que eu recebi. Perco não só o controle do que eu já tinha, mas o controle de onde eu estou. Deus bota uma lepra na testa dele. Quem é da cidade constrói uma casa fora da cidade, e Uzias agora é colocado para fora da cidade. Encerro por aqui, fique de pé por favor, excedeu o meu horário. Quando Uzias é posto para fora da cidade, quem um dia profetizou que ele seria levantado e usado por Deus vai dizer: agora o governo perdeu o controle de tudo. Só que Isaías é profeta,
E quando Isaías entende que Uzias agora foi tirado do governo, da frente, o povo está sem direção, o que ele vai fazer? Vai se perder? Não, ele vai para a casa dele vestir a sua roupa sacerdotal, e vai entender que não é o tanto que ele recebeu, mas é o tanto que ele pode entregar. Ele vai correr para a casa de Deus e vai entrar no santo, e no ambiente em que é propício ao sacerdote, e vai começar a orar ao Senhor. E a oração que ele ora é a do capítulo 6, dizendo: no ano, ou no tempo em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Aonde, Isaías? Assentado em um alto e sublime trono, e a tua veste ou o teu séquito, ela tomava conta da terra. Isso aqui era Deus mandando um recado para o profeta. Se tu pegar isso aqui, tu dá um glória, para eu poder encerrar, e depois o que eu passei de tempo, eu vou devolver no Pix para o pastor. Olhe para cá, quando Isaías entra no templo e sucede na oração, o Senhor está dizendo: Isaías, levante a tua cabeça. Ele levanta, e agora ora o que você está vendo. Ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer? Era Deus mandando um recado para o profeta Isaías, dizendo: Uzias se perdeu no poder, a lepra foi colocada em sua testa, arrancado do governo fostes, mas o trono que governa os céus e a terra ainda permanece ocupado. Era Deus dizendo: não importa quem perdeu a direção aqui na terra, o trono que governa a terra está ocupado. Alguém acredita nessa palavra? Então não se atemorize, porque o trono que governa a tua casa permanece ocupado. Diga forte: o meu Deus está no controle, e o trono permanece ocupado. Tu crê? O diabo pode até querer bagunçar, mas quando tu dizer para ele: o trono permanece ocupado, ele vai ter que botar marcha ré e dizer: perdi. Porque quem está no controle é maior do que quem deu o poder. Guarda isso no teu coração. É ano da gente contemplar quem está no controle. Parece que a casa vai cair, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, olha só para cima e contempla quem está no controle. Ivan, mas eu não mereço. Isaías também não merecia, tanto que quem está no controle mandou lá para ele um Atenaz para purificar o camarada. Mas isso não impediu dele ver quem estava. Mas eu só ando com quem tem problema. Fica tranquilo. Para quem tem problema, tu vai dizer: fica tranquilo, porque eu conheço alguém que nunca perdeu o controle. Você entendeu esse mistério aqui, irmão? Então guarda isso no teu coração. Excedi: pastor, depois eu vou pagar no Pix esse tempo que eu passei. Eu sei que tem horário para terminar, mas que Deus guarde essa palavra no teu coração, e que você inicie esse ano dizendo: Senhor, eu sei que eu omiti a missão que o Senhor entregou nas minhas mãos, que eu retrocedi quando era para eu avançar, mas eu entendi que o mesmo Deus que dá controle, que dá poder, também dá limite. E você vai trabalhar agora esse ano só na área que você foi vocacionado. Posso dizer, pastor, em 1 minuto encerro? Diga forte: não se meta na área de outros que você não foi chamado. Fique só na tua área e você vai prosperar. Na parte do prosperar tu deu glória, né, irmão? Fique só no que você foi vocacionado para fazer, porque esse ano não termina como começou. Esse ano começa em instrução, mas vai terminar você no altar glorificando a Deus pela vitória que você recebeu. Você aplaude ao Senhor por essa palavra? É uma igreja pentecostal. Você dá conta de aplaudir, dá um glória junto com essa palma? É para quem recebe. Louva a Deus.
Louva a Deus pela tua vida. Não posso encerrar sem agradecer a pessoa mais importante da minha vida. Obrigado também, esposa, por me acompanhar. Ela é assim, irmão, sorriso bonito assim, mas é brava. Tira, tá tudo toco. Mas ela tem me ajudado em oração. Ela tem sido a profeta ou a profetisa que Deus levantou para confiar e acreditar no meu ministério. E a gente tem trabalhado somente nas áreas que Deus tem nos autorizado a trabalhar. E eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Te amo. De uma outra vez que eu vim aqui, tu vai vir comigo? Tu gostou daqui, né? Eu sei. Quando ela dá esse sorrisinho assim, é porque ela gostou, irmão. Ore pela minha casa, pela minha vida. Encerro dizendo, Vitor, eu recebi a palavra que você disse aqui, que esse tem sido o nosso maior propósito. Eu vim com um carro emprestado do meu sogro, e eu iniciei o ano dizendo, esse ano a gente vai comprar o nosso carro. E não foi involuntário que ele disse. Quando eu era criança, eu olhei para a irmã e profetizei, tu vai pegar um carro. Agora tu tá grande e profetiza na minha vida, que eu também quero receber da mesma bênção. Porque eu quero voltar aqui, mesmo sem convite, e dizer, irmão, eu trabalhei na área que Deus me vocacionou, e o dono do poder contemplou a minha casa e me deu aquilo que eu estava precisando. Ore pela minha vida, pela minha casa e pela minha família. E quando Deus me enriquecer, pode ter certeza, vou te chamar para comer um churrasco com a carne mais cara que vende no mercado. Tu não deu glória, eu vou comer a carne sozinho. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, meu pastor. Ore. Se é para Jesus, aplaude bem forte para a glória de Deus. Deus abençoe.